Meus caros amigos e amigas, dando sequência à nossa conversa sobre Jesus Cristo, eu gostaria hoje de conversar o seguinte aspecto. Os evangelhos, que são o que falam de Jesus Cristo, que mostram a divindade de Jesus Cristo, os evangelhos são autênticos? Quer dizer, há provas históricas ou mesmo científicas que mostram a autenticidade dos evangelhos, ou seja, prova que os evangelhos não foram uma farsa inventada pela igreja ou inventado por alguém? Não, há provas muito claras. E é isso que eu gostaria de conversar aqui. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que os originais dos evangelhos, eles não existem mais. Porque os evangelhos eles foram escritos há 2000 anos em pergaminhos, ou seja, pele de carneiro, que era assim curtida, e ali se escrevia. Evidentemente, é um material muito frágil, um material que se gasta com o tempo, e que esse material todo, o original, o chamado autógrafo, desapareceu. Mas há mais de 5.000 cópias manuscritas dos originais. Então, os especialistas que decifram essas coisas, eles não têm dúvida de dizer, de chegar até o original, mesmo sem ter conhecido o original, pelas cópias que se tem. Bom, onde estão essas cópias? Eu gostaria de mostrar aqui alguns dados bem assim objetivos. Por exemplo, nós temos evangelhos guardados, cópias do século III, em Filadélfia, nos Estados Unidos. E é interessante que essas cópias não estão com a Igreja Católica. Essas cópias manuscritas dos primeiros séculos, dos evangelhos, estão espalhados pelas bibliotecas e museus do mundo. Aqui eu vou citar apenas alguns. Então nós temos cópia do Evangelho em Filadélfia, cópia do século III, temos em Florença, da Itália, também do século IV, temos em Viena, na Áustria, cópias do século VI, do século VII, são manuscritos que foram se sucedendo. Nós sabemos que até o século XV não havia a imprensa. A imprensa foi inventada por Gutenberg por volta de 1400 e pouco, na Alemanha. Então, antes disso, todos os textos eram manuscritos, principalmente nos mosteiros, e de modo muito especial nos monges beneditinos. Bom, temos cópias em Paris, do século III, temos cópias em Londres, do século III, temos cópias em Estrasburgo, do século IV, temos cópias dos Atos dos Apóstolos em Berlim, do século IV, e assim por diante. Bom, há também os papiros, onde muitos textos foram escritos, não só dos evangelhos, mas também das cartas dos apóstolos. E essa documentação toda existe, por exemplo, eu vou citar aqui alguns, os chamados códices maiúsculos, códices minúsculos, códice maiúsculo letras grandes, minúsculo letras menores. Muitas vezes usados, inclusive, na liturgia, usados em catequese dos primeiros séculos. Então nós temos cópias, por exemplo, em Londres, do século IV, desses códices, temos em Londres do século V, em Roma do século IV, temos em Paris do século V, Cambridge do século VI, e temos também Paris do século VI. Bom, há muitos desses documentos. Eu quero ler aqui uma referência muito especial. Em resumo, há mais de 200 códices unciais. Unciais vem de polegada, espalhados por Moscou, Utrecht, Leningrado, Washington, Monte Athos, São Galo, etc. Enfim, nós sabemos que existem documentos, mais de 5.000 cópias, manuscritos do Evangelho, que vêm lá dos primeiros séculos. Na análise desses documentos, os historiadores chegam aos originais. Muito bem, mas há outros dados interessantes que eu gostaria de colocar. Os evangelhos são os documentos que, pela crítica literária, são os mais autênticos de acordo com a sua antiguidade. Você vai entender. Se nós pegarmos, por exemplo, as obras de Virgílio, que foi lá do ano 19 a.C.,
O texto mais antigo que nós temos está a 350 anos do original. Ou seja, do original até 350 anos não se tem nada. A cópia mais antiga está a 350 anos de Virgílio. A cópia mais antiga dos escritos de Tito Livio está a 500 anos do original. Olha, você vê que tem cópias do Evangelho do ano 200, muito mais próximo. Se nós pegarmos as obras de Horácio, Horácio foi lá do ano 8 a.C., o texto mais antigo que nós temos é de 900 anos depois do original de Horácio. As obras, por exemplo, de Júlio César, 900 anos depois dele, as obras de Platão, Platão foi de mais ou menos 340 anos antes de Cristo, mas a obra mais antiga de Platão é de mais ou menos 1.300 anos depois de Platão. Eu não sei se você está entendendo bem. Teve o original de Platão, 340 anos antes de Cristo, mas o texto mais antigo que nós temos hoje está a 1.300 anos do original. Ou seja, do original até 1.300 anos, não se tem nenhuma cópia. Se perdeu tudo. Enquanto que nos evangelhos, você tem cópias do século 3, 4, 5, 6, 7, até o século 21. Ou seja, diante dessa documentação da literatura clássica antiga, os evangelhos são ultra privilegiados. E o mais interessante de dizer é que essas cópias não estão com a Igreja Católica, não estão no Vaticano. Existe uma cópia no Vaticano, dessas 5.000 e tantas cópias que estão espalhadas pelo mundo. Você entendeu? Por exemplo, as obras de Tucídides, que é de 395 anos antes de Cristo, a cópia mais antiga dele está a 1.300 anos dele. Eurípides, né, também filósofo grego, lá de 407 a.C., a obra mais antiga dele está a 1.600 anos depois dele, porque tudo se perdeu. Ora, se a literatura considera autêntico todos esses textos, que têm muito mais fragilidade histórica do que os evangelhos, então isso nos dá a certeza e a garantia que os evangelhos são autênticos. Né? Porque, historicamente, né, os seus documentos, as suas cópias do original até a cópia mais antiga, são muito mais antigos. Basta dizer a você que a cópia mais antiga, onde tem fragmentos do Evangelho, é do ano 120. Ora, lembre que São João deve ter morrido por volta do ano 100. Então, se nós temos uma cópia já do ano 120, que é o documento que está em Highlands, na Inglaterra, se nós temos um documento de 20 anos depois de São João, realmente é uma prova histórica muito convincente da autenticidade dos evangelhos. E aí você nota uma coisa muito interessante, como a ciência ajuda a fé e como a fé ajuda a ciência. É a ciência, a paleontologia, a arqueologia, a especialidade em decifrar documentos antigos, os papilólogos, né, os decifradores de pergaminhos, é uma ciência. Eles é que apresentam a nós as credenciais da fé, ou seja, mostram para nós a garantia de nós podermos ler um texto do Evangelho com a certeza de que esse texto não foi inventado. Esse texto foi transcrito ao longo da história. Mas nós vamos aprofundar ainda mais um pouco esse tema, porque também os racionalistas, aqueles que foram mais ou menos os mentores da Revolução Francesa, Renan, Ranac, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, aqueles que criaram a tal enciclopédia, né? Eles tentaram destruir a crença nos evangelhos, mas eles foram os primeiros a dizer no final do seu trabalho que os evangelhos são autênticos. E eles, vejam bem, não eram amigos da igreja. Pelo contrário, queriam destruir na humanidade a crença nos evangelhos. Mas acabaram
fazendo o contrário.